Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por misericórdia nos trouxe aqui nesta noite. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E nós nunca podemos deixar de dizer essa verdade. Deus, Ele é maravilhoso. Aprove ao Senhor nos trazer sob suas asas para este lugar. E nesta noite todos nós estamos tendo uma riquíssima oportunidade de nos aproximar de Deus. Porque estamos aqui cultuando ao Senhor. E cultuar não é simplesmente frequentar um templo como esse, um ambiente físico, uma igreja como essa. Não é compor uma cadeira num espaço como esse. Cultuar a Deus no mundo espiritual é se aproximar do altar. É se aproximar de Deus para lhe oferecer sacrifício. Sacrifício de louvor. Que Deus possa ser louvado mais uma vez neste lugar, por cada um de nós que adentramos por essas portas. Pois todos aqueles que ouviram a voz de Deus é porque foram guiados pelo Espírito e é porque pertencem a Deus e por isso estão aqui. E é a este povo que convém o louvor. Está escrito no Salmo 115 que os mortos não louvam ao Senhor. Nem aqueles que descem ao silêncio, que descem à sepultura. Deus não escuta ou não recebe louvor de qualquer pessoa. Mas nós podemos dizer que nós pediremos o nome do Senhor, que é bendito eternamente. Porque Ele vive e nós vivemos com Ele. Porque Ele vive e nós viveremos com Ele. Nós não estamos mortos, estávamos mortos, mas Jesus Cristo nos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E agora nós vivemos juntamente com Ele, para oferecer a Ele sacrifício de louvor. Então façamos isso com alegria, todas as oportunidades que Deus nos concedeu. Porque Deus Ele é digno. Deus Ele é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Quero pedir os irmãos para vir comigo, em primeiro lugar, em Salmo de número 8. Lembro que há algum tempo atrás, Deus trouxe esse salmo ao nosso coração e aprove a Deus nesta noite estarmos refletindo mais um pouco acerca dessa palavra tão profunda que vem da parte de Deus, uma revelação maravilhosa de um Deus que tem sentimentos, de um Deus que nos ama, de um Deus que tem deixado o trono um dia para vir a essa terra por causa de nós, por causa dos nossos pecados, para morrer por nós, a fim de nos perdoar e nos purificar. Porque Deus Ele é bom. Como foi ministrado aqui na abertura, Deus Ele é misericordioso. E são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. Salmo de número 8, versículo 3 e versículo 4. Diz assim. Toda a igreja achou? Façamos a leitura. Assim está escrito: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Quando vejo os teus céus,
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Pergunto, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Deus querido e amado, é por Cristo Jesus, Pai, que nós nos achegamos ao Senhor nesta hora. Senhor, se fôssemos olhar para nós, meu Deus, nós não seríamos dignos de pisar os nossos pés aqui neste lugar. Tendo em vista, meu Deus, tantas falhas, tantas imperfeições, Senhor, tantas faltas para contigo, Deus amado e querido. Isso tudo, meu Deus, sem a tua graça seria o suficiente para nos tornar indignos de estar num lugar santo como este. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para a cruz de Cristo, Deus santo e maravilhoso que se entregou por nós, quando voltamos o nosso olhar para o Cristo vivo crucificado, meu Deus, nós ousamos a nos achegar ao Senhor e entendemos que não é por existir algo bom em nós, porque em nós existe a justiça própria, porque em nós existem razões, Pai, que nos torne aceitos e agradáveis ao Senhor. Entendemos, meu Deus, que não é por aquilo que fazemos, e cremos que é por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Está escrito em tua palavra que o Senhor nos consagrou um novo e vivo caminho, que nos dá direito de acesso direto ao trono da graça do Senhor, de onde provém misericórdia, meu Deus, e socorro, de um Deus que tem toda a razão para nos recusar, mas decidiu nos aceitar e nos tomar para si. Senhor, seja o teu nome engrandecido nesta noite, seja o teu nome louvado, Pai. Coloque em nós a consciência de que estamos aqui não porque nós somos melhores, mas porque nós decidimos, ó Deus, por amor a Cristo, nos render ao Senhor e ser transformado por Ti. Pai Santo e Eterno, glorifica a Cristo neste lugar. Nos revele a Cristo, Teu ungido, Teu Filho, Teu enviado, através das Escrituras, ó Senhor. E nos vivifique segundo a Tua palavra, que é uma palavra revelada, vinda direto no coração do Senhor, Deus eterno, que nos ama, que nos conduziu a este lugar para ouvir a sua voz. Pai, glorifica o teu nome. Toma direção, meu Senhor. Eu me ponho diante de Ti agora, me escondo atrás da cruz de Cristo, Senhor, para que a glória seja Tua, somente Tua, pois o Senhor é digno. Exalte o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo com uma palavra de vida e de vitória, a fim de que todos possamos viver diante do Senhor, e haja um só Deus, um só povo, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós temos aqui uma declaração de um homem, um salmista. Deus abençoe, irmão. Cheio de verdade, cheio de razões, razões essas que não fluem do seu próprio raciocínio humano, convicções essas que não vêm do esforço da carne. Ele é tomado pelo Espírito de Deus para descrever um sentimento profundo de Deus, um Deus que tanto ama a sua criação, um Deus que tanto zela por tudo aquilo que Ele fez com amor, com dedicação, como nós vamos ver aqui, a expressão usada para descrever o zelo que Deus tem
para fazer todas as coisas. O salmista, tomado por Deus, pelo Espírito de Deus, no versículo 3 ele começa a descrever: quando vejo os teus céus, quando volto o meu olhar para os céus. E quando ele fala os teus céus, ele não trata simplesmente desse firmamento que nós conhecemos, e por tão longe que está de nós o enxergamos azul. Mas o salmista descreve a palavra céu, céus do plural, porque ele entende da parte de Deus que existe espaço, existe lugar além desse firmamento que nós podemos enxergar, que também foi criado por Deus, e que também é um mundo habitável. Então ele usa a expressão: quando vejo os teus céus, quando passo a contemplar a beleza da tua criação, e isso é a revelação de Deus, obra dos teus dedos. Veja a expressão que ele usa: obra dos teus dedos. Isso quer dizer que Deus, como um pintor, ele foi e fez tudo, desenhou tudo. Cada traço daquilo que existe, tanto visível aos nossos olhos carnais, tanto invisíveis, tudo foi feito por obra perfeita de Deus, como um desenhista, e que não há nenhuma imperfeição, porque está escrito que tudo que Deus fez é bom. Está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez tudo perfeito ao seu tempo, como está escrito em Eclesiastes. E pôs algo no coração dos homens. Está escrito lá que Deus pôs a eternidade no coração dos homens. Eu fico tentando entender esse versículo, a profundidade do que Deus quer dizer. Deus pôs a eternidade no coração dos homens. Como pode se explicar isso, pastor Maxwell? Eu fico pensando que eu posso, na minha limitada compreensão humana, ter um pensamento acerca desse versículo, quando ele diz que Deus pôs a eternidade no coração dos homens. Deus nos faz lembrar da sua criação, quando ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ele criou o homem para ser eterno. Então Deus, criando o homem com esse propósito, para não morrer, mas para viver eternamente, Deus pôs essa marca no homem. Deus pôs, eu não consigo explicar, mas não é sentimento, é mais do que o sentimento. Deus pôs isso dentro do homem. Embora o homem tenha se corrompido e perdido a essência de que ele é eterno, perdido o conhecimento, a compreensão de que Deus o fez para viver eternamente, não anula o fato que Deus assim o fez. Deus colocou dentro dele a eternidade. Deus nos criou para ser eternos, pastor Marcelo, para vivermos eternamente. E isso não muda, porque até mesmo aqueles que rejeitam a Deus por pecado decidem definitivamente se rebelar contra Deus. Eles não vão viver eternamente, mas eles vão ser eternos. No sofrimento eterno, mas vão ser eternos. A sua alma não vai morrer não, porque o que Deus fez, Deus não anula. Aí quando nós lemos um texto desse, parece algo simples. Parece que o salmista está compondo simplesmente uma poesia, mas fala de algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Ele deseja exaltar a grandeza de Deus nessas suas declarações, e também
tornar claro aos homens que, embora Deus seja tão grande, tão elevado, tão excelso, Ele se importa para com a sua criação. Esse povozinho que habita nesse lugarzinho chamado Terra, um pequeno ponto do universo, está escrito que Deus se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Será que o compositor, o profeta, estava sem razão ao dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim? Será que ele estava errado em enfatizar que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos? Será que ele não estava coberto de razão em dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia? Na verdade, Deus, Ele é o Pai das misericórdias. E nós estamos aqui, não é porque nós somos espertinhos e fugimos, não. É como aquele povo que vinha até João Batista para ser batizado. João dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não foram eles não eram espertos, não. Foi o Espírito de Deus que estava ali convencendo eles. Como foi o Espírito de Deus e como é o Espírito de Deus que tem os convencido a estarmos aqui. Para nós que já fomos alcançados por esse Deus de misericórdia, a palavra é: permaneça nele. Permaneça firme naquele que te chamou. Não abandone o barco, não. Como foi louvado aqui, esteja preparado para aquele grande dia, porque aquele que há de vir virá. O Deus que fez tudo com perfeição, com zelo, com amor e cuidado, e que tem se preocupado conosco, Ele está para vir nos buscar. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai vir para buscar o seu povo. É por isso que ele diz: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu vou tornar a repetir esse versículo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, salmista, de forma maravilhosa, profunda, ele faz essa composição não falando de si aos homens, mas falando de Deus para o próprio Deus. É uma oração em forma de cântico, porque ele não está falando aqui aos homens, ele está falando ao próprio Deus. Olha o que ele fala: quando vejo os teus céus. De quem são os céus? Os céus são do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Não é isso que o salmista diz? Os céus pertencem ao Senhor. Então ele está falando a Deus: quando vejo os teus céus, Senhor, a lua e as estrelas que estabeleceste, tudo com propósito, porque está escrito lá em Gênesis que Deus fez o sol, fez a lua e as estrelas, o sol para governar de dia e a lua para presidir a noite. O salmista vai lembrar disso aqui no Salmo 126. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidir a noite. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Louvado seja Deus. Então ele está reconhecendo a criação de Deus. Tudo Deus fez com propósito. As estrelas e a lua que nós vemos têm o seu papel fundamental longe do nosso entendimento, não somente para presidir, para brilhar, mas tem muitas outras funções que nós não conhecemos. E Deus sabe por que eles estão lá. Os astros que Deus fez,
Tudo está sendo reconhecido aqui pelo salmista a Deus. E quando ele passa a contemplar isso, ele pergunta: Senhor, o que é o homem mortal? O que é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Olha, Senhor, uma geração vai, uma geração vem. Os homens são mortais, o sol permanece lá, a lua e as estrelas permanecem lá, mas os homens se vão. Como o salmista escreve no Salmo 90, o tempo passa e nós voamos, nós nos vamos. Senhor, o que é o homem mortal para que o Senhor te lembre dele? O que é o homem passageiro, o homem sujeito a tanta luta, tanta batalha, e depois ser submetido a uma triste partida, porque a partida de uma vida na terra traz tristeza para aqueles que ficam. Então, se esse homem é mortal assim, meu Deus, o salmista está dizendo, por que o Senhor se lembra dele? Por que o Senhor se lembra dele? E o fato é, Deus, ele se lembra. Não temos explicações exatas, não precisamos buscar. O fato é, Deus decidiu amar o seu povo. Deus decidiu amar esses homens, meros mortais que somos nós. E a maior prova do seu amor por nós, seu amor eterno, como está escrito pelo profeta, foi a entrega do seu próprio Filho por amor. João capítulo 3, versículo 16. Todos nós conhecemos o que está escrito, que Deus revela através de Cristo. E Jesus vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, eterna. Essa é uma declaração do Deus que se lembra de nós, que se importa conosco, que nos deu o direito de acordar hoje, enxergando, ouvindo, sentindo o cheiro, sentindo o tato, tendo tato, andando, falando. Esse é o Deus que nos ama. O Deus que nos dá de graça o ar para nós respirarmos, o oxigênio, porque sem Ele não existe vida. O Deus que nos dá fôlego de vida. Para cada dia nós podemos contemplar a sua formosura, a beleza da sua criação, a perfeição de tudo aquilo que Ele fez. Deus nos tem dado esse direito, porque Ele é misericordioso, porque as suas misericórdias não têm fim. O Deus que promete não se esquecer de nós, por razões que só Ele sabe, por razões soberanas. Nós entendemos que é pelo amor que Ele tem, mas o fato é, Deus, Ele não se esquece. Que é o homem mortal para que te lembres dele. O que há de importante no homem, Senhor, o que o salmista está perguntando, para que o Senhor se lembre dele. O que o Senhor vê de tão cativante no homem para que o Senhor se lembre dele. Deus, quando olha para nós, Ele vê a própria imagem dele. Ele vê em nós a digital dele. Ele vê em nós a semelhança dele. É por isso que Deus, Ele insiste conosco, porque Ele não quer abrir mão da sua semelhança, daquilo que Ele fez para ser eterno, para viver eternamente. Ele não abre mão. Ele não tem abrido mão de nós.
E Deus continuará fazendo assim até o nosso último dia de vida aqui nessa terra. Porque Jesus, ele lembra a criação de Deus, o que Deus já havia dito, que estaria presente. Ele diz lá em Mateus capítulo 26, se não me falha a memória, ali no finalzinho do capítulo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista, se não me falha a memória, no Salmo 45, diz que Deus, ele é o nosso guia até a morte. O salmista também diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria ou não temerei mal, porque tu estás comigo. Deus fez o salmista entender que a vida que ele vivia não era uma vida solitária, ele não estava sozinho. Assim como nós também devemos entender isso nas nossas aflições e tribulações da vida, que nós não andamos aqui, nós não estamos aqui sozinhos. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não devemos temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a tua vara e o teu cajado que me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos declarar que nós temos sido, por vezes, consolados pelo Deus que tem na sua mão poder. Vara e cajado fala de domínio, fala de poder de Deus. Ele nos tem em suas mãos. Ele está governando tudo, controlando tudo, segundo o seu eterno poder. E ele faz outra pergunta: que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Por que o Senhor se preocupa tanto com os humanos, menos mortais? É o amor de Deus manifestado sobre toda a sua criação. A explicação que nós temos é somente uma: é o amor de Deus. É o amor de Deus que sustenta. É o amor de Deus que é o amor de Deus que é manifesto cuidado, zelo, paciência, misericórdia. Tudo que nós possamos imaginar de bom da parte de Deus é fruto do amor de Deus. Aleluia. Tudo se resume nessa palavra: amor de Deus. Porque Ele tem nos amado. E glórias a Deus por isso. Porque se assim não fosse, estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Imaginem se ver uma situação em que não há saída. Imagine-se se ver num beco sem saída, num túnel sem fim, num buraco sem luz. Esta é uma vida sem o amor de Deus, sem o recebimento ou sem a compreensão do amor de Deus. É uma vida de escuridão, uma vida de trevas. E aprove a Deus nos iluminar. E nos visitou em nossas trevas. E
Está escrito que Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está escrito que Jesus nos libertou das trevas na qual estávamos presos e agora nos colocou no reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor. A igreja não está mais em trevas, a igreja está na luz. O sol da justiça que um dia raiou sobre essa terra, iluminando a escuridão entre os povos, trazendo salvação debaixo das suas asas, continua brilhando sobre a igreja, iluminando a igreja, conduzindo a igreja para a glória do nome do Senhor. Porque nós temos um Deus que se preocupa, um Deus que se lembra, isto é, um Deus que nunca se esquece, um Deus cuja mão não está encolhida para que não possa salvar, um Deus cujo ouvido não está gravado para que não possa ouvir, um Deus que não está indiferente ao clamor de um povo, mas um Deus poderoso que tem ouvido e ouve, que tem mão e estende, que tem mão e socorre, que tem mão e sustenta. E é o Deus que diz para o seu povo: olha, tornar e levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Torne a levantar as mãos cansadas para a exaltação do nome do Senhor. Se sentindo cansado, levante as suas mãos aos céus e peça a Deus, como o salmista no Salmo 142 pediu: Senhor, seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Faça isso. Isto é, o que o salmista está dizendo? Senhor, seja agradável quando a ti eu levantar as minhas mãos, como agradável é ao Senhor o sacrifício que se oferece à tarde. E nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Ele estava lá como sacrifício vivo, com as mãos abertas, pregado numa cruz, sendo oferecido a Deus como sacrifício vivo pelos nossos pecados. E Deus recebeu. Lembramos de tudo isso, embora entendamos que o homem, o Cal, o homem fulano, não é digno, mas o Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, me torna digno de me achegar a Deus, me torna digno de ser agradável a Deus, me torna digno de ser aceito por Deus. Se lembre disso. Todas as vezes que fores orar, se sentires acusado, se lembre: Senhor, reconheço que sou pó. Lembra da oração de Daniel: Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram. Faz essa confissão também. Senhor, a nós pertence a fraqueza, mas a ti pertence a força. A nós pertence a confusão de rosto, mas a ti pertence o poder. Nos achegamos a ti, Senhor, não confiados em nossa justiça, porque isso não existe, mas confiados nas tuas muitas misericórdias. Faça essa oração de confissão a Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou falho, que sou pecador, e se fosse olhar para dentro de mim não seria digno, mas eu volto meu olhar para a cruz de Cristo. Eu paro de olhar para mim e olho para Cristo, o sacrifício vivo, que foi o meu substituto ali, entregado ao Senhor, esteve no meu lugar. Então lembra disso e recorra a Deus com graça, com alegria, com confiança,
Busque a Deus com força, porque os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir. Os braços de Deus estão prontos para acolher, as mãos estão preparadas para abençoar e para socorrer. Porque Deus Ele nos ama com amor eterno. Quero que a igreja vá um pouco na frente comigo, lá no profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 49. Vamos ver aqui uma das razões porque Deus ele não se esquece. Como o salmista pergunta a Deus, que é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele, e o filho do homem para que o Senhor com ele se preocupe. Olha, versículo 15 e versículo 16 do capítulo 49 de Isaías. Olha o que o Espírito de Deus diz. Olha o que está revelado da parte de Deus. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Contudo, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Deus maravilhoso. Veja que a expressão de amor de um Deus que não se esquece, de um Deus que se lembra, e eu vou usar aqui uma linguagem humana, porque Deus não tem, para Deus não existe tempo, mas para nós sim, que Deus não se esquece de sua criação por um milésimo de segundo sequer. Quando Deus diz aqui, olha, vê nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente na minha presença. É que estamos nas mãos de um Deus que controla todas as coisas, cujo controle, cujo domínio é eterno. Então não tem como estar nas mãos de Deus e se perder. Como Jesus disse ao Pai, Pai, nenhum daqueles que me deste se perdeu. Como ele disse também, Pai, todos que me deste são meus. E ele vai dizer, olha, todos eles estão nas tuas mãos, e ninguém pode os arrebatar das tuas mãos. Não existe como, porque estando nas mãos de Deus, estamos totalmente e eternamente seguros. O salmista, no Salmo 139, ele vai usar expressões ali também para descrever esse poder de Deus, a onipotência de Deus. O Deus que nunca perde o poder. Um Deus cujo poder nunca diminui, nunca se enfraquece pelas circunstâncias, mas um Deus que mantém o seu poder eternamente. Ele vai dizer, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. O Senhor conhece tudo. O Senhor me examina, o Senhor conhece tudo. Até aquilo que eu não conheço, que é desconhecido em mim, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, e antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece.
Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu tomar as asas da alma e habitar nas extremidades, ou das profundezas do mar, tu ali também estás. Se eu andar em trevas, até ali as tuas mãos me susterão. E quando ele passa a entender isso, quando Deus revela a ele isso, esse cuidar de Deus, esse poder de Deus, de controlar tudo, pela força das suas mãos, ele diz: isso é maravilhoso demais para mim. Pensar nisso é maravilhoso demais para mim. Eu fico maravilhado, eu fico admirado quando eu penso nessas coisas. De um Deus tão grande, autossuficiente, isso é, não precisa de ninguém para ser Deus. Se tudo deixar de existir, se a terra deixar de existir, se todo o universo deixar de existir, Deus continua sendo Deus. Ele é autoexistente. Sendo Deus autossuficiente, não precisa da ajuda de ninguém para ser quem é. Deus, ele se sustenta a si mesmo. Porque ele é um Deus sempre eterno. Não está preso em espaço nem em tempo, mas controla todo o espaço e todo o tempo pela força do seu poder. Eu fico maravilhado quando passo a pensar nessas coisas. Como que Deus tão grande pode se lembrar de algo tão pequeno, de alguém tão pequeno como eu? O salmista se maravilha e nós também nos maravilhamos. Agora eu faço uma pergunta e a faço primeiramente a mim mesmo. Como tenho eu correspondido a esse eterno amor com o qual Deus tem me amado? Eu entendo, eu creio, eu sei que Deus não se esquece. Deus, ele se lembra de mim. Ele conhece as nossas variações, como o salmista também escreve, não lembro agora qual salmo. Conhece toda a nossa jornada, a nossa trajetória, e não precisa ver o final para saber o que será. Conhece antecipadamente todas as coisas antes do princípio delas. Eu tenho me lembrado desse Deus, como ele se lembra de mim. Eu preciso trazer a memória, a nossa memória nesta noite, o que o salmista também descreve para aqueles que se esquecem de Deus. No Salmo 9, versículo 17 está escrito: todas as nações, todos os ímpios e todas as pessoas, todos os povos, as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. É porque Deus se esqueceu delas? Não, é porque elas se esqueceram de Deus. Tenho correspondido a esse amor com o qual Deus tem me amado. Tenho me lembrado de Deus como Ele tem se lembrado de mim? Ou tenho me esquecido? Deus vai usar a boca dos profetas, vários deles, para dizer: volta, Israel, volta para o teu repouso, volta para o Deus que te amou, com cordas de amor, Ele te atraiu para Ele, com laços de misericórdia, Ele te tomou para Ele. Volta, volta para os braços desse Deus, do teu Deus. Ó minha alma, Salmo 103, louvai ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de onde Deus te tirou. Não te esqueças do Deus que te ama.
Te lembre dele. Em todo momento, em todo instante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja a tua vida consagrada a Deus. Uma vida de total entrega e invocação a Deus. Invoca a Deus. Invocar é trazer para perto aquele que está longe. Invoca a Deus. Clame a Deus. Busque a face de Deus. Aleluia. Todos aqueles que se esquecem de Deus, disse o profeta pelo Espírito de Deus, Ezequiel, seus nomes serão escritos na lei, ou seja, deixarão de existir, vão ser apagados, mas aqueles que se lembram estarão na memória eterna de Deus. Falando de memória eterna, me veio aqui ao coração um texto que se encontra lá no profeta Malaquias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Profeta Malaquias. Glória. Capítulo 3, versículo 16. Malaquias 3,16 diz assim: então, aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. O Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Isto é, estarão na memória, em memória eterna de Deus. Aqueles que temem, o texto aqui usa temiam ao Senhor. Está falando de um fato que estava ocorrendo entre o povo de Deus. O povo estava com uma visão distorcida. Eles olhavam para a situação deles, para o cenário, e diziam assim: olha, é inútil servir a Deus, é em vão servir a Deus. Não foi o que o salmista Asaf também disse? Por erro, em um certo momento da sua vida, foi em vão lavar as minhas mãos da inocência. Foi em vão purificar o meu coração. Alguns dizem: é inútil servir a Deus. Que proveito lá em guardar os preceitos de Deus, em andar de luto, em andar se humilhando diante do Senhor dos Exércitos? Olha o que eles diziam agora, porém nós consideramos por bem-aventurados, no versículo 15, os soberbos, aqueles que se voltam contra Deus. Esses que são bem-aventurados. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam a Deus escapam. Olha a visão errada humana. Quando o homem é tentado a olhar para a vida com o olhar carnal e humano, que é um olhar maligno. Mas a promessa de Deus é para quem? Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. O que eles podiam falar diante do contexto dessa escrita? Nós podemos dizer, alguns diziam: não é em vão servir a Deus, não. Nós vamos continuar temendo ao Senhor, porque nenhuma perca tem aqueles que amam o Senhor, que temem ao Senhor. Nenhum prejuízo tem aqueles que continuam firmes em Deus, ainda que todos digam ao contrário. Para quem está na igreja todo dia, isso é bestagem. Isso não precisa. Essa palavra vem do inferno. Essa palavra vem de Satanás, viu? E quando eu passo a meditar que eu não preciso estar na casa de Deus todos os dias, eu estou dizendo abertamente a Deus, ao mundo espiritual, que eu sou autossuficiente, eu a mim mesmo me sustento. E eu passo a deixar de depender de Deus. E como
como Deus ama aqueles que reconhecem que são totalmente dependentes dele. Deus permite muitas situações para que o homem reconheça isso, porque muitos de nós nos endurecemos às vezes. E achamos que nós conseguimos resolver a nossa vida sozinhos, do nosso jeito. E Deus vai lá e aperta o calo. Deus vai lá e puxa as rédeas para nos ensinar, não é assim não, você é meu filho. Eu quero te ensinar o caminho da dependência. É o que Deus fez com o povo no deserto. Eu te deixei ter fome, te deixei ter sede, para que você entenda que não só de pão viverá o homem. Não é do seu esforço, não é do seu suor, não é da sua esperteza, não é da sua sabedoria, mas é daquilo que sai da minha boca, é da minha palavra, do meu conselho. É disso que vive o homem. Então, alguns aconselhavam aos outros: quem são esses que temiam ao Senhor? Não é vão temer a Deus, não. Vamos continuar. O mundo pode dizer tudo ao contrário, pode dizer que nós somos pior de igreja. Pode chamar, mas nós vamos continuar. Nós somos chamados para isso. Nós vamos continuar na doutrina dos apóstolos. Vamos perseverar na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Porque de nada tem falta aqueles que temem ao Senhor. Vamos continuar, vamos perseverar. Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Se parar no meio do caminho, se perde. É preciso perseverança. E vamos ajudar uns aos outros. Para que aquele que manqueja se endireite. Para aquele que está cansado seja fortalecido. Vamos servir de escada uns para os outros, de apoio uns para os outros, de acesso para os outros, acesso a Deus. Não vamos dificultar a vida do outro. E o Senhor ouviu as palavras daquele que temia a Deus, como também Deus ouviu as palavras dos soberbos que se rebelaram contra Deus. E o que Deus fez? Um memorial foi escrito diante dele. Olha, os homens que temiam a Deus estavam dizendo: não, nós vamos perseverar. Não é em vão servir a Deus, não é inútil, não. Porque Deus Ele nos ama. E Ele vai nos dar o melhor dessa terra. Deus faz questão de escrever um memorial diante dele mesmo, para aqueles que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Olha, Deus não se esquece das obras das nossas mãos, está escrito. Não é homem para se esquecer. Em Apocalipse está escrito que existem taças diante de Deus que estão cheias de orações. Orações dos santos. E essas taças estão cheias de orações, e essas orações são como incenso de cheiro agradável ao Senhor. Estão guardadas por Deus. Então, por que muitas vezes, quando tentados a não orar, nós desistimos? A parar de clamar a Deus, nós desistimos? Se Deus tem um memorial nos céus para aqueles que perseveram, se existem taças diante de Deus, taças de ouro, você acha que Deus vai colocar qualquer coisa em taças de ouro, irmãos? Ele só vai colocar lá coisa valiosa. A oração do crente é valiosa para Deus, é preciosa para Deus, e serve de incenso, de cheiro agradável a Deus. Então não pare de orar, porque essas orações estão sendo colhidas por Deus, postas em odres, em taças de ouro. E embora Deus não te responda todas as suas orações aqui em vida, elas vão continuar em memória diante de Deus. Em nome de Jesus. E Deus não se esquecerá de ti. Olha a promessa de Deus, versículo 17: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Minha possessão particular. Olha, eu tomei posse desses que temem a meu nome. Eles são meus, são particularmente meus. Eu tomei posse deles. Nós temos um dono. Não somos de nós mesmos. Não me pertenço. Eu não me pertenço.
Você não se pertence. Nós pertencemos todos a Deus. Temos um dono, temos um Senhor. E Ele é o Deus dos exércitos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Olha o que Paulo disse. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo não é mais minha. A vida que agora vivo, não a vivo mais eu, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Entendimento de quem sabe que não se pertence, nós pertencemos a Ele, aquele que nos amou. Por isso nós não devemos viver para nós mesmos, mas vivemos para a glória daquele que nos ama, que tem nos amado e em amor tem nos salvado. Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha a promessa de Deus no final do versículo 17. Eles são meus, são minha possessão, então eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. Eu vou poupar da ira, porque o profeta aqui também vai descrever que haveria um fogo abrasador, que viriam queimando o quê? A soberba e a impiedade dos homens, daqueles que se esqueceram de Deus, que se rebelaram contra Deus. E esse fogo não deixaria nem raiz nem ramo, não havia resquício. Deus iria purificar a terra. Então ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus faz distinção entre duas classes de pessoas: justo e ímpio, temente a Deus e rebelde contra Deus, servo de Deus e quem não serve a Deus. Para Deus existem esses dois tipos de pessoas. E a diferença é que um dia Deus vai separar. Jesus vai falar isso. Como o Filho do Homem vier na sua glória, com os santos anjos com ele, no reino do Pai, então colocará uns de um lado e outros de outro. As ovelhas estarão à direita, os bodes ou as cabras estarão à esquerda. As ovelhas à direita vão ouvir: venham benditos de meu Pai. Possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tomam posse da terra prometida, tomam posse do reino eterno, tomam posse da vida eterna. Esse é o justo, esse é o que serve a Deus. E os que estão à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Afastai-vos de mim. Deus faz diferença. Deus fará a diferença. Continua temendo a Deus. Continua servindo a Deus. Olha o que Deus fala aqui no capítulo 4, versículo 1. Certamente aquele dia vem, dia de juízo, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esse será o fim daqueles que são rebeldes a Deus, que cometem impiedade e não querem se arrepender dos seus pecados.
que decidem por si mesmos não obedecer a Deus, embora conhecendo a vontade de Deus, serão queimados, abrasados no fogo da ira de Deus. Não vai sobrar nem ramo nem raiz, vai ser tudo consumido. Mas olha a promessa, de novo Deus promete para aqueles que temem a Deus. Olha a importância do temor a Deus. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria fruto humano. Essa virtude não é fruto humano. Essa virtude é exclusivamente de Deus. Porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Só recebe sabedoria quem teme a Deus. Ninguém se torna sábio sozinho. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. O que o mundo tem por sabedoria, para Deus é loucura. E o que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria, para Deus é poder. Para o mundo estar num tempo como esse, buscando a Deus, clamando a Deus, por que esses crentes estão barulhentos? Por que clamam tão alto? Para eles é loucura, mas para Deus é sabedoria. Está vendo que a visão do mundo é totalmente inversa à de Deus? Contraria a percepção de Deus? Por isso que Deus disse: eu não vejo como vê o outro. Porque Deus vê as profundezas. Deus enxerga o mais profundo. O homem só vê o que está diante dos seus olhos. Só enxerga a embalagem. E Deus enxerga o produto por completo. Olha a promessa dele, para estar encerrando. Versículo 2: Mas para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Deus aqui está prometendo um novo dia, um novo tempo para aqueles que temem a Deus, para aqueles que temem o seu nome. Um tempo de paz e de justiça, de iluminação espiritual e de salvação. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Isso Deus fez para aqueles que têm temido a Ele. Deus tem revelado a Cristo, aquele que veio salvar. O sol da justiça que um dia brilhou jamais deixará de brilhar. Deus enviou Ele para salvar. E nós estamos aqui com a oportunidade de retribuir ao Senhor em louvor aquilo que Ele tem feito por nós. Não conseguimos retribuir a Deus a altura que Deus merece, mas nós podemos nos esforçar e sermos gratos a Deus, não nos esquecendo de nada que Deus fez por nós, mas nos lembrando de tudo que Ele tem feito, todos os cuidados, todo o sustento, todo o livramento, toda a bondade a nós demonstrados a cada dia. Então, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, saiamos daqui amando mais a Deus, entendendo o quanto que Ele tem nos amado. Saia daqui decidido a celebrar de Deus a todo instante da sua vida, a trazer Deus para perto, a convocar Deus para ser o seu guia, o seu condutor, o seu companheiro. Porque Ele diz assim: olha, já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Porque o amigo tem intimidade. Deus nos dá esse direito, irmãos, de termos intimidade com Ele. Nos esforcemos para usufruir dessa bênção que Deus nos concede em Cristo. De sermos íntimos de Deus, sermos confidentes de Deus, ao ponto de andarmos com Deus, como andou os homens do passado, como andou Noé, como andou Enoque e vários outros,
dos quais o próprio Deus dá testemunho. Homens dos quais a terra não era digna deles. Não era digna deles. Possa o Senhor se alegrar de nós a tal ponto de também declarar nosso respeito. De que nós não somos dignos de estar nessa terra. E assim venhamos apressar a vinda do Senhor. Porque lá em Pedro está escrito: apressando-vos a sua vinda, a vinda do Senhor. De que forma? Andando segundo a vontade de Deus. Andando em santidade. Foi quando o povo começou a clamar a Deus lá na terra de Gósen, no Egito, o povo de Deus, Israel. Foi quando eles começaram a clamar que Deus enviou o libertador a eles. Enquanto estava tudo bem, eles estavam acomodados. Mas aí Deus levantou um outro governador, um outro rei, um outro faraó que não temia a Deus e que não conheceu a José. Aquele por quem Deus, por meio de quem Deus abençoou toda a nação de Israel, toda a família de Abraão. Então Deus permite aquela escravidão, aquela aflição tamanha no coração do povo, para que eles clamassem o socorro de Deus. E Deus desceu para livrar o Senhor. Pode ter certeza. Pode ter certeza que Jesus vai voltar quando a igreja começar a clamar. E quando a igreja estiver acomodada, Deus vai permitir que a igreja esteja indo assim. Mas deixa a igreja começar a clamar. Deus vem socorrer a sua igreja. Porque essa terra não é digna da igreja. Essa terra está totalmente contaminada e corrompida. É por isso que Deus vai tirar a igreja daqui. Isso chama arrebatamento. Tirar com força foi o que Deus fez com Israel, com o braço forte. Ele tirou Israel do Egito. Foi com o braço forte. Ele fará novamente. Agora em grande escala. Lá foi uma nação. Agora são nações, multidões de povos. Vão ser arrebatadas pelas fortes mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, desta terra, para entrar no reino eterno, no reino de glória, para estar com Deus eternamente com Ele. Em nome de Jesus, permaneça firme. Em nome do Senhor Jesus, permaneça, irmãos, permaneça firme. Em nome de Jesus. Porque Deus tem nos amado. Ele não abre mão de nós. Tenha consciência disso. Ele não abre mão de nenhum de nós. Por causa do seu amor, Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus abençoe a igreja. E já passo aqui para o presbítero Pedro, que vai estar fazendo as